Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Semana passada nós começamos a falar com os irmãos sobre um tema, uma vida renovada em Cristo. Fizemos uma parte inicial, mandamos os vídeos para que os irmãos pudessem assistir. E algumas coisas a gente vai relembrar hoje, mas não todas, conforme está no primeiro vídeo. Essa palavra faz parte de uma série que nós iniciamos também a semana passada, a série titulada Renovados e Transformados. Vai fazer algumas semanas dentro dessa série, tratar de algumas coisas dentro dessa ação de Deus de renovação e transformação da nossa vida a cada dia. Então vamos ler o livro de Jó, capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Diz assim, eu lembro da versão NVI, está sendo projetada também aqui para vocês. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar no homem destes, e o trarás à tua presença para julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses, estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra seu tempo como trabalhador contratado. Versículo 7. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Até o versículo 9. Vamos orar? Deus, que nesta noite o Senhor revele ao nosso coração a Tua palavra e nos dê entendimento desta revelação do Senhor, para que nossa vida seja transformada pelo Senhor. Precisamos da ação do Senhor, falando ao nosso coração, às nossas mentes, e que ouçamos somente a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Opa, acho que estou sozinho por aqui, amém? Amém. Melhorou, tem mais algumas pessoas, né? Muito bem, meus queridos, vamos ficar bem atentos aí. Meus irmãos, nós vimos que durante esse tempo que a gente retomou depois da pandemia, mas antes dela também, eu disse isso na semana passada, as pessoas já estavam vivendo um momento de frieza, de diferença, com referência à obra do Senhor. E essa situação que a pandemia só fez vir à tona, só revelou mesmo aquilo que as pessoas já tinham na sua mente, no seu coração, gerou o afastamento de muitas pessoas. Alguns retornaram pela graça de Deus, outros nós estamos orando para que eles possam retornar, e outros não retornaram, e também talvez nem retornem, porque se aproveitou muito disso, né? Era algo que já estava implicitamente em muitas pessoas, e talvez tenham simplesmente usufruído deste momento
fechado, né? E para depois não retomar. Mas, meus irmãos, isso nos leva a pensar que aqueles que estamos, que permanecemos, que ficamos, precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, nesse processo de transformação da nossa vida e de restauração da obra do Senhor no nosso meio. Mesmo sabendo que as pessoas têm perdido aquele fervor nos primeiros dias da sua fé, muitos têm se acomodado, esquecendo a sua vida de comprometimento com o Senhor. Interesse pela oração, testemunho, consagração, crescimento, muitos estão totalmente zerados no que diz respeito a isso. Passa-se dias e dias na vida de muitos cristãos sem que eles realmente possam viver realmente uma vida de poder e de testemunho na presença do Senhor. Isso tudo por causa da frieza, do descaso pelas coisas de Deus e talvez também pela falta do crescimento espiritual. Semana passada eu usei uma expressão aqui, e às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu não venho à igreja, ou não vou à igreja, mas eu estou fazendo os cultos em casa. E nós lembramos aos irmãos que é muito importante você fazer o seu culto em casa, mas ele não pode substituir a sua presença na igreja por causa do relacionamento e comunhão e envolvimento que temos uns com os outros. Então nós não podemos descuidar disso. Hebreus 10:25 nos lembra disso. Não deixemos a nossa congregação, não deixemos de nos reunirmos como igreja. Assim, portanto, meus irmãos, nós precisamos buscar no Senhor os recursos que procedem dele, para que haja então essa restauração na nossa vida. O Senhor nos diz através do profeta Isaías, no capítulo 40, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é aquele que é membro formal da igreja, mas aquele que está esperando no Senhor. E para esperar no Senhor, você precisa estar vivendo em comunhão com Ele, se relacionando com Ele, amando a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Então nós sugerimos algumas coisas na semana passada, eu quero sugerir algumas outras também hoje, para que a gente possa então passar por esse processo de transformação, de renovação nas nossas vidas. O texto que nós lemos no livro de Jó, no capítulo 14, Jó destaca aqui a questão do homem, a duração da sua vida, as dificuldades que o homem tem, a sua vida vem durante muito tempo, e ele vai falando uma série de coisas. Quando chega então no versículo 7, ele diz assim: para a árvore, pelo menos a esperança, se ela é cortada, ela torna a brotar, e os seus renovos vingam, as suas raízes podem até envelhecer lá no solo, o seu tronco pode até morrer, mas ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. É exatamente isso, meus queridos, que o Senhor quer fazer em nossa vida. Se nós nos vemos aqui como essa árvore que está cortada, foi cortada, parece que não brota mais, parece que os galhos não vingam mais, as raízes parecem estar estremecidas. O Senhor diz aqui para cada um de nós que somente com o cheiro das águas essa árvore vai brotar novamente. E essa ação do Senhor em nós, quando nós mantemos a nossa fé, a nossa fé no Senhor, as nossas raízes são alimentadas então pelo Senhor. E
nós somos então sustentados e alimentados no Senhor pela sua palavra, então há esta chance que Deus nos dá de brotarmos novamente, de começarmos novamente uma nova vida. E é exatamente isso que eu espero que nós possamos experimentar nesses tempos. Mas para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos primeiro lembrar das experiências espirituais que nós passamos lá no passado. Lembrar das coisas que Deus já fez em nós. Lembrar dos grandes feitos do Senhor. Lembrar daquilo que Ele está sempre nos proporcionando em nossa vida. Sacamos na semana passada o texto de Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, onde Jesus desperta, nos conclama-nos a voltar ao primeiro amor, a relembrar aquilo que nós vivíamos nos primeiros tempos da nossa vida cristã. Porque é assim que nós vamos então, meus irmãos, conseguir retomar a nossa vida com o Senhor. Segunda coisa que nós destacamos bem detalhadamente lá, como os irmãos podem ver depois no vídeo, é que nós precisamos, segundo o conselho, é que nós precisamos evitar dar ouvidos aos semeadores de desânimo. Evitar dar ouvidos aos semeadores de desânimo. Nós destacamos um texto também no livro de Jó, capítulo 34, versículo 3, que Jó fala assim: pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Nós, paladar, nós provamos do alimento, nós decidimos se nós vamos ingerir ou não. O nosso ouvido também tem que ser dessa forma, segundo o texto que nós lemos. Podemos ouvir palavras de desânimo no dia a dia, mas não vamos ingerir, não vamos deixar que isso penetre na nossa mente, para que não gere desânimo em nós também. Semeadores de desânimo, meus queridos, eles estão em todos os lugares. Você tem lá na empresa, você trabalha, você tem na sua vizinhança, você tem em todos os setores da sua vida, você vai encontrar essas pessoas, e não é diferente também das próprias igrejas. São aquelas pessoas que estão sempre trazendo uma palavra negativa a respeito da igreja, falando dos pastores, líderes, irmãos, não tem algo positivo. Todo encontro que tem só sabe falar mal da vida alheia. E isso acaba gerando na vida das pessoas um desânimo. Então nós temos que evitar esse tipo de pessoas, de situações em nossa vida. Nós destacamos ali dois personagens na história, Thomas Edison e Santos Dumont, que depois de diversas tentativas e tanto ouvir palavras negativas, eles venceram tudo aquilo que se pensava que eles não conseguiriam. Thomas Edison, a lâmpada elétrica, e Santos Dumont, a aviação. Então, meus irmãos, nós precisamos, se nós queremos uma vida renovada no Senhor, nós precisamos então resistirmos essas palavras negativas. Lembrar das coisas passadas que o Senhor nos fez, esquecer as coisas ruins que aconteceram no passado, mas lembrarmos daquelas que o Senhor trouxe em termos de bênçãos para as nossas vidas, e deixar de lado palavras de desânimo, e afastar-se mesmo de ouvir palavras negativas, de desânimo pelas pessoas. Pelo contrário, vamos aprender a falar, pronunciar palavras de bênção, de otimismo. Se nós podemos, se nós conseguimos. Foi o que o Senhor disse para Josué, quando ele vai assumir a liderança do povo de Israel. Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia, está ali, chegando agora no livro de Josué. Deus então levanta Josué e diz para ele: não desanime, eu estou com você. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos ter em nossa vida, mesmo que as perspectivas possam parecer ruins, mas a nossa fé faça com que eles transformem em excelentes.
Porque vivemos um Deus que está acima das perspectivas do homem. O homem pode ver, muitas vezes, dessa forma negativa, mas Deus está sempre nos levando a grandes conquistas em nossa vida. Mas o terceiro conselho que eu quero acrescentar hoje para você é que nós precisamos mantermos um estilo de vida de renovação diariamente. Manter um estilo de vida de renovação diariamente. Como fazer isso? Precisamos, meus queridos, realmente buscar ao Senhor, pedir a Deus para que Ele possa nos reanimar a cada dia, nos renovar a cada dia. Veja o texto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que o apóstolo Paulo nos recomenda. Ele diz assim: por isso não desanimamos. Preste atenção. O segundo é não dar ouvidos às palavras negativas de desânimo. Terceiro, nós voltarmos então ao Senhor para a renovação, então nós não podemos deixar o desânimo chegar a nós. No passado, eu até disse para os irmãos, tínhamos um pequeno grupo aqui, das pessoas que não viajaram, mas me alegrou muito ver a disposição, os irmãos que estavam conduzindo o louvor, não deixaram, não perderam a disposição, fizeram tudo muito da forma como fizeram, com aquele grupo tão pequenininho. Isso me alegrou muito, porque é exatamente isso que nós precisamos. Não somos motivados pelo número de pessoas, somos motivados pela presença de Jesus em nosso coração. Essa é a motivação que nós precisamos, meus queridos. Por isso Paulo fala assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Presta atenção que Paulo está dizendo aqui. Exteriormente, a nossa aparência física, Paulo fala, Jó fala aqui, a questão da duração da vida do homem. Brota como uma flor, puxa, o homem, a sua vida, ele vai envelhecendo, vai mudando a sua forma física. E Paulo diz assim: exteriormente, pode acontecer isso, de envelhecer um pouco mais, vamos cansar um pouco mais, mas ele diz o seguinte: mas o nosso interior, interiormente, nós estamos sendo renovados quando? Dia após dia. Não é domingo após domingo. Somos renovados dia após dia. É diária essa renovação que precisamos. Assim como o nosso corpo físico ele se revigora no dia a dia, assim também a nossa vida com o Senhor. Em nosso dia a dia, nós precisamos da alimentação, precisamos de atividades para nos manter uma vida saudável, fazemos atividades físicas, usamos algum tipo de medicação que nós precisamos para revigorar a nossa saúde, tantas coisas que nós fazemos em nosso dia a dia, visando o nosso físico. Mas veja, o Senhor nos diz que nós precisamos renovar a nossa vida dia após dia. Será que nós nos preocupamos mesmo em alimentar o nosso interior, nosso homem interior, todos os dias? Será que é uma preocupação isso? Você pode medir isso a partir do tempo que você gasta em oração, leitura da palavra de Deus, comunhão com os irmãos, interesse pela obra do Senhor, no tempo que você coloca os seus dons, seus talentos a serviço do Senhor, da sua obra. Mas, meus irmãos, tudo isso passa por um ato nosso, que é o primeiro ato que acontece em nossa vida
vida quando nós recebemos a Jesus como Salvador. Nós recebemos através de uma oração de confissão, uma oração de entrega da nossa vida a Ele. Mas para muitos a oração ela tem deixado de ter um lugar de importância. Não só aqui na nossa igreja, mas em muitas outras igrejas também, mas talvez, no caso, talvez até mais intenso na nossa igreja, as reuniões de oração são as reuniões menos frequentadas. Se nós não preocupamos em estar orando junto com os irmãos, de estar acompanhando a situação no dia a dia na vida dos irmãos, em oração com eles, significa que nós também não estamos preocupando com a nossa própria condição. Não estamos dedicando tempo ao Senhor em oração. Meus queridos irmãos, vida espiritual é continuidade. Vida espiritual, vida cristã transformada, é uma vida que é construída baseada na comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos, e também baseada na obediência, baseada no aprendizado dos cultos que você participa na sua igreja, baseado também no seu tempo de oração, repito, o tempo que você gasta também na palavra de Deus. São os exercícios espirituais que você tem para manter a sua vida espiritual saudável. Mas não pode haver intervalos. O texto fala que é dia após dia. Não é você fazer isso hoje e daqui a pouco você volta no domingo que vem somente lembrar de alguma coisa. É dia após dia, sem qualquer intervalo. Quando nós aprendemos a fazer isso, meus queridos, o Senhor promete na sua palavra que Ele enviará chuva sobre a lavoura, sobre a nossa vida, uma abundante chuva de renovação na nossa vida. O que o salmista diz no Salmo 72? Salmo 72, versículo 6, ele diz assim: seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, colhida, como aguaceiros que regam a terra. Ele é aquele que vai enviar esse aguaceiro que rega a terra, que rega a nossa vida. Conforme Jó nos disse aqui, o tronco pode estar morrendo ali no chão, mas ele, quando sente o cheiro dessas águas que o Senhor vai fazer jorrar sobre a nossa vida, Ele vai fazer brotar novamente, vai nos dar vigor novamente para viver na presença do Senhor. Quando a chuva começa a cair, o Espírito de Deus certamente faz maravilhas na nossa vida, no nosso meio, e vidas são completamente renovadas. E a quarta e última orientação, conselho: se você quer ter realmente uma vida renovada, mantenha uma vida renovada através da renovação da sua forma de pensar. O que está ocupando o seu pensamento? Romanos 12, versículo 2, o texto que nós estamos tendo como base para esse ano, nos diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora veja aqui, meus irmãos, veja que Paulo diz: não se amolde, não tome a forma do mundo, não se deixe influenciar pelo padrão de vida que o mundo está te oferecendo, porque o mundo, o Senhor nos diz na sua palavra que ele jaz no maligno, ele é dominado por Satanás. Então esse mundo não pode ditar para nós os nossos conceitos, aquilo que nós pensamos em nossa vida. Paulo diz aqui: mas transforme-se pela renovação da sua mente. Não é Deus que vai transformar, é você que tem que. Você já transformou a sua vida, agora você tem que deixar que Ele transforme sua vida, sua mente e os seus pensamentos.
Você precisa retirar aqueles pensamentos negativos, pecaminosos, aqueles desejos incontroláveis em sua vida, para que você seja renovado no Senhor. E Paulo diz o seguinte: transformem-se, renovem a mente de vocês, coloquem outras coisas na sua mente. Como você pode fazer isso? Quando você começa a falar mais com Deus em oração, quando você está lendo mais a palavra, estudando mais a palavra de Deus, quando você está participando mais dos nossos encontros aqui na igreja também, quando você se dedica a leituras que são saudáveis. Meus queridos, nós gastamos o tempo que nós gastamos inutilmente em nosso dia a dia com redes sociais. Não que você não possa usar, tanto é que pode usar que nós transmitimos nossos cultos nas redes sociais, não tem problema algum. O problema é quando você se torna escravo disso. E muitas pessoas gastam horas e horas da sua vida passando ali, olhando coisas da vida dos alheia, ali é um vídeo, é uma pessoa, algo. Se você pergunta sobre o que está acontecendo no dia a dia, dá notícia de tudo. Se você pergunta sobre algo da vida delas com o Senhor, não vai ser tremendo. Porque Deus nos deu algo para ser útil para nós, e o diabo pegou isso para tentar destruir a vida de muitos cristãos. E é isso que ele tem feito. As pessoas não têm buscado mais, às vezes as pessoas entram aqui na igreja, estão sentadas assistindo o culto, mas elas não conseguem se desligar ali do celular. É uma mensagem que chega, ela quer ver, é um telefone que toca, é algo que faz isso exatamente nessa hora, porque o diabo quer tirar de você a sua vida com o Senhor. Ele utiliza aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que te domina, aquilo que te escraviza, é aquilo que ele vai usar para te destruir espiritualmente. Então você pode usar tudo isso, mas você não pode ser escravo de nada disso. Aí Paulo diz o seguinte: quando a mente de você é transformada, serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente não consegue viver isso na sua vida, passa a vida cristã inteira sem entender o que é a perfeita vontade de Deus, porque não se sujeita ao Senhor. Sua mente é uma mente voltada somente para o pecado. Os seus pensamentos são somente pensamentos destrutivos, e não conseguem experimentar a perfeita vontade de Deus, porque a mente não foi transformada. Você precisa ter essa transformação na sua vida. Portanto, então, meu querido irmão, seja otimista na sua vida, creia em Deus, creia que somente Ele pode realmente mudar a sua vida, mudar a sua história. Precisa mudar a sua forma de pensar, renovar a nossa forma de pensar. Isso da meditação, nós lemos, repetimos para os irmãos: para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, ela torna a brotar, os seus renovos filham. Deus quer dizer-nos nesta noite, meus queridos, através desse texto, é que há esperança de renovação, se nós temos raízes. Se há algo ainda, a nossa fé pode estar uma fé tão pequenininha. Jesus disse que pode ser um grãozinho de mostarda, pode ser algo até invisível aos seus olhos, mas se há um pequeno desejo no seu coração, um pequeno gesto de fé, de entrega ao Senhor, Ele vai renovar a sua vida. Ele vai tirar você desse quadro de fraqueza, dessa anemia espiritual, desse abatimento que você tem vivido nele, que não te deixa experimentar a nova vida com Cristo. Então, meus queridos, precisamos então fazer a nossa parte se nós queremos uma vida renovada do Senhor, uma vida transformada pelo Senhor. Vamos
vamos relembrar das coisas, das nossas experiências, grandes experiências com o Senhor no nosso passado. Vamos também ter atitudes de não ficar dando ouvidos a palavras negativas. Vamos ignorar essas palavras negativas. Vamos procurar manter o estilo de vida diário, de renovação, de vida com o Senhor todos os dias. E vamos também mudar a nossa forma de pensar. Vamos preencher os nossos pensamentos com outras coisas. Vamos tirar dos nossos pensamentos quantas coisas inúteis que estão ali, para que nós possamos então preencher o nosso coração daquilo que é agradável ao Senhor. Eu concluo nesta noite com Filipenses capítulo 4. Esse você pode até procurar na sua Bíblia, que não está lá para projeção. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então vejam, procurem exercícios espirituais, oração, súplica, ação de graças, paz do Senhor no seu coração, e a mente será transformada. E o versículo 8 também. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? O Senhor possa estar transformando realmente a nossa vida, nos renovando, para que conhecemos algo novo no nosso dia a dia. Você se lembre daquilo que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida, transformar a sua vida. Não se deixe abater de forma alguma, mas faça o que o Senhor nos ensina, que é olhar para Jesus continuamente. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Ele te abençoe, que Ele te capacite, que Ele te sustente, que Ele te renove, que Ele te transforme, para que você viva realmente com o Senhor, uma vida que possa impactar outros que estão ao seu redor, uma vida que possa realmente levar outros ao conhecimento de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, que Ele te desperte, te reavive, para que comece hoje essa nova vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar, entregando a nossa vida ao Senhor nesse momento. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, desses desafios que o Senhor nos propôs nesta noite, Pai. Deus, nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, através da Tua palavra. O Senhor, que o Senhor revele a cada um dos seus filhos nesta noite que estão ouvindo a Tua palavra, seja aqui no templo, ou seja, através das redes sociais, que agora o Senhor possa penetrar ali no coração, na mente dessas pessoas e transformá-las totalmente, Pai. Seja que haja um mover do Senhor capaz de nos levar à prática do primeiro amor,
na nova vida com o Senhor,